Olá pessoal, vamos falar aqui de um outro investimento especulativo, o dólar. Bem, o dólar ele varia, tem duas pontas. O dólar varia conforme o risco de uma nação também varia. Ele é uma moeda transacional, independente do país que emite, no caso dos Estados Unidos da América do Norte. Ele é uma moeda tornou-se uma moeda transacional e padrão de referência comum, como se fosse a moeda mundialmente aceita. O dólar ele sofre influência interna dos Estados Unidos e externa das economias emergentes e das economias dos países mais avançados. No tocante ao cenário brasileiro, o dólar recebe influência nativa de sua economia, que é a economia dos Estados Unidos da América do Norte. Mas analisando a nossa economia, o dólar tende a ter um comportamento de alta quando a economia interna, economia nacional, não está bem. Ou quando há também algo que mexa com o cenário político, aumentando o risco do país, que está sendo analisado. Então, nesse ponto, aqui temos uma tabela referente aos valores mensais do dólar desde 1970, respeitando a moeda da época, até os dias de hoje, 2020, em junho, de fechamento. Então, vejamos, vamos analisar o período de 2014. Veja, em 2013 tivemos um valor do dólar em torno de R$2, chegando no momento de cair um pouco e retornou aos 2,33, entre 2,03 e 2,33. Esse cenário está refletindo um pouco das incertezas que foi o governo Dilma, em suas barbaridades, como ou se coloca um freio nos dispositivos que acabou facilitando para a tomada de empréstimo mesmo, para subsídios à produção ou não. Então aqui foi bobeando. Em 2010, o último governo Lula, veja que o dólar está em um patamar bem mais baixo. Aqui, esse patamar somente foi conseguido através do aumento de 7,5% do PIB. E foi um governo estável, o governo Lula. Ele fez com que o dólar baixasse o valor, que estava beirando 2,9, quase 3, para em torno de 2, abaixo de 2. Quando chega no último governo Dilma, esse governo que não deu certo, o que acontece? Muitos eventos demonstram a estabilidade econômica que está se passando após as eleições. Então o dólar vem subindo. Por quê? A aceitação do governo Dilma não foi bom. Também, nesse período, estava sem dúvida se havia sido fraudadas as eleições brasileiras. E tive muita notícia nesse sentido. Então o dólar, apesar de tudo, estava em 2,3. Uma certa estabilidade, chegando a 2,67. Quando chega em 2015, o que nós temos é um período em que o dólar atinge o patamar de 3, tendendo a 4. Mas por quê? Porque o governo Dilma começa a passar por um momento sério, muito sério de instabilidade após as eleições. Mas o que aconteceu? Aqui, após as eleições, vocês podem ver que 2,67, certo? Na época das eleições, o próprio governo PT foi avaliado como muito ruim, mesmo assim foi reeleito, porque houve uma espécie de um terrorismo eleitoral praticado pelo PT. Se quem pegasse poderia ser pior. Então, e como foi um governo muito ruim, pode-se ver pela trajetória do dólar. Então, o que acontece? 2013, manteve em 2,23, 2014, nós tivemos estabilidade a partir da possível reeleição da própria Dilma, que fez com que chegasse a 2,67. Mas quando chega em 2015, instabilidades políticas e também as manifestações, que colocou o povo nas ruas, os panelaços, chegou a 3,873. Quando chega em 2016, nós temos, nos primeiros meses, uma explosão.
Mas o que acontece? Conforme chega o impeachment da Dilma, esses valores começam a cair. A esperança de um novo governo, chegando ao valor 3,3830, ele bem inferior aqui, aos 2,67, mas também representa o quê? Uma recuperação do poder do dólar e uma certa depreciação no real que já deveria ter ocorrido por causa da inflação dos períodos anteriores. E também uma política que também visava trazer mais exportações. Quando chegamos em 2017, vimos que o dólar continua caindo. Quando chega aqui, começam as notícias a respeito de corrupção no governo Temer. Então, o dólar que vinha no movimento de queda, começa um movimento abrupto de alta. Mas como essas medidas não dão nada, então continua uma certa estabilidade em torno de 3 do dólar. Quando chega em 2018, o ano da eleição, ainda tem novamente o repique sobre corrupção no governo Temer. Novamente o Temer estaria para ser afastado, mas os nossos queridíssimos parlamentares, que não ouviram o povo, preferem jogar ele para um molho que não teria em 2020. Então o que aconteceu aqui? Ó? O dólar começa a subir em 2018. Em definições, o PT poderia ganhar. Quando chega mais ou menos aqui, acontece o seguinte, neste mês, deixa eu ver, mês de setembro. Lembra-se que quando atiram no candidato Bolsonaro, há uma certa variação para cima do dólar, começa a haver uma certa incerteza, mais ou menos nesse período aqui. Aqui, quando vimos que o Bolsonaro desistiu, que é um dos principais candidatos, perfeito, o dólar volta a cair. Quando vence a eleição, Bolsonaro, o dólar já está um patamar bem menor. Mas aqui vem a espera de um novo governo e também sobre dados da economia, que a economia está entrando em recessão. Quando chega em 2019, nós temos o evento da barragem da Vale, mais ou menos nesse período aqui, onde o dólar dá uma boa alta. E assim foi se mantendo. Aqui, essa pequena queda aqui é em relação à aprovação da Previdência. Os investidores acharam que o Brasil estaria em um bom caminho, estariam no aguardo em formas de se melhorar o emprego e se preservar a atividade econômica, o que não aconteceu. Começamos a entrar novamente um período de instabilidade, com as notícias a respeito da corrupção no clã Bolsonaro, fez com que o dólar se mantivesse acima de 4. Quando chegamos em 2020, ainda com as mesmas notícias a respeito da corrupção do clã Bolsonaro, nós temos o dólar bem acima de 4 e aumentando, conforme o mundo começa a entrar na pandemia. Quando chega aqui o mundo atinge a pandemia, o dólar já muda de patamar, vai assim. Aqui é o auge do nosso... Isso aqui é o auge do nosso confinamento aqui em São Paulo. Então o dólar se mantém alto, por quê? Porque a atividade está extremamente baixa em relação ao que já vinha. Fora isso, incertezas da economia mantiveram o dólar a 5,4754. Incertezas em relação ao PIB e a sua retomada. O dólar só não disparou mais porque a própria economia norte-americana patinou devido à pandemia. Se ela não tivesse patinado, hoje nós teríamos um dólar bem acima de 6 no Brasil. Então essa seria a minha análise do dólar. Um investimento especulativo que não compensa, nem com preservação de valor, nem nada. É preferível o ouro. Porque o dólar ainda carrega incerteza a economia norte-americana e nós não queremos isso para resguardar nosso valor. Então, eu vejo o seguinte, para mim, eu não compraria o dólar. Não sei quem gostaria de comprar, não sei se precisa fazer uma poupancinha assim, emergencial, quiser precisar fazer uma viagem, então alguma compra, mas eu prefiro minha parte em ouro.
Essa é a minha opinião. Não vou indicar para ninguém comprar ou não. Apesar de eu ser um analista de investimentos, eu não vou falar para a pessoa compra ou não compra. Estou isento de falar isso. Mas para mim eu não compraria. Tá ok? Muito obrigado e até mais.